Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais uma cena em inglês da série Inglês com Mark and Ellie e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar a cena em inglês para você assistir, tentar compreender, não tem legenda, mas quando acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Can I help you? How much is that t-shirt? It's $15.60. Sorry, how much did you say? $15.60. And how much are those mugs? The big mugs are $10.25 and the small ones are $8.75. Can I have a big mug, please? Sure. Here you are. Anything else? Do you have birthday cards? Sorry, we've only got postcards. Oh well, just the mug then. That's $10.25. Here you are. Have you got the 25? Yes. Here. Thanks. Thank you. Bye. Bye. Olá novamente, eu já estou com a transcrição da cena que você acabou de assistir. A Ellie, né, ela tá fazendo compras, comprando um determinado item, olha só. Can I help you? How much is that t-shirt? It's $15.60. Sorry, how much did you say? $15.60. And how much are those mugs? The big mugs are $10.25 and the small ones are $8.75. Can I have a big mug, please? Sure, here you are. Anything else? Do you have birthday cards? Sorry, we've only got postcards. Oh well, just the mug then. That's $10.25. Here you are. Have you got the 25? Yes, here. Thanks. Thank you. Bye. Bye. Very good. Então, como eu falei, né, a Ellie, ela tá comprando um determinado item. A gente tem a letra S aqui, né, que representa a sales clerk, que é a vendedora. Ela fala assim, Can I help you? Can I help you? Can I help you? Se você tá acompanhando os vídeos aí dessa série, você já sabe que isso aqui, né, posso ajudá-la? Por quê? Can é o modal poder, né? Um modal e significa poder, e ele é utilizado aí no sentido de capacidade, habilidade, permissão. Então, can eu posso ajudar, help é o verbo ajudar, e o você. Então, posso ajudar você? Posso te ajudar? Posso ajudá-lo? Can I help you? How much is that t-shirt? How much is that t-shirt? T-shirt é camiseta, né? How much a gente utiliza para perguntar preço. Então, how much tem a ver com quanto, tá? Então, a gente pode utilizar para perguntar o valor de algo. Viu? How much tem a ver com quanto. E a gente pode usar tranquilamente para perguntar quanto custa algo. Então, how much, quanto is that t-shirt? That a gente pode utilizar aí para apontar, né? Algo. Então, aí, ó, how much is that t-shirt? Quanto é aquela camiseta? Por que eu tô falando que a gente pode utilizar para apontar algo? Porque o that, ele tem outros usos, né? E um deles é servir para apontar aquilo, aquele. Então, how much is that t-shirt? Quanto é aquela camiseta? It's $15.60. It's $15.60. O it aqui, né? Porque eu tô falando do preço. Então, isso é, né? Isso o quê? O preço é $15,60, né? 15, 60, 60. Então, $15.60. Sorry, sinto muito, né? Sorry, sinto muito. How much did you say? How much did you say? Então, how much, quanto. Did you say? O did, ele tá aqui por padrão gramatical, né? A gente precisa do auxiliar did para formar frases negativas ou interrogativas no simple past, que é o passado simples. Say é o verbo dizer e o did, né? Ele serve justamente para alterar o verbo, para colocar o verbo no passado, assim digamos. Então, how much did you say? Quanto você disse, né? Say, dizer, só que aí como eu tenho did, o say vai para o passado. Quanto você disse? 1560. 1560, 15 e 60. 1560.
15,60. And how much are those mugs? And how much are those mugs? And e how much, quanto, são those. Esse those aqui é o plural de that. Então, se that eu estou utilizando para apontar aquele, né? No caso aqui, aquela camiseta, o meu those aqui vai ser aqueles ou aquelas, só que mugs são canecas, tá? Então, quantos são aquelas canecas? Ó, mug, caneca, mugs, canecas. And how much are those mugs? E quantos são aquelas canecas? The big mugs are $10.25 and the small ones are $8.75. The big mugs are $10.25. Então, as grandes canecas, né? Então, big, grande, mug, caneca, mugs, canecas. Só que aqui as canecas grandes, as grandes canecas, duas coisas, né? No inglês a gente coloca o adjetivo antes do substantivo e no inglês o adjetivo não recebe o plural, só o substantivo. Por que eu digo isso? Porque no português recebe, né? As canecas grandes. No inglês tá vendo que o big aqui não vai para o plural. Então, the big mugs, as canecas grandes, são $10.25, 10,25, né? Custam, são 10,25. And the small ones, ó, e as umas pequenas, então as pequenas, são 8,75, né? 8,75. And the small ones, a gente utiliza muito esse one aí, né? Para apontar um determinado, para ser específico, dizer algo específico. Então, eu tô falando aqui, ó, as grandes, as canecas grandes são 10,25, para não repetir, the small mugs, e as pequenas são 8,75, né? 8,75. The big mugs are $10.25 and the small ones are $8.75. Can I have a big mug, please? Can I have a big mug, please? Então, can I have? A gente utiliza muito, né? Can I have, could I have, I would like, I'd like, ou I'll have, para falar, né? Para fazer seu pedido. Isso aí em lojas, restaurantes, a gente não fala I want, igual aqui no português, né? Ah, eu vou querer isso, eu quero aquela ali. No inglês, se você fala I want em restaurante, para fazer compras assim, você acaba soando rude. É como se você estivesse exigindo para a pessoa, estivesse falando assim, ah, então você me dá aquilo ali. Por mais que você controle o tom, soa mais grosseiro, tá? Então, opte aí para falar can I have, could I have, I'd like, I would like, tá? Tem um monte de opções. Então, can I have, eu posso ter, no sentido de você poderia me dar, você poderia me passar. Então, pode traduzir como eu vou querer, tá? Desde que você entenda que não é para usar o I want, tá? I want, você vai soar grosseiro. Então, can I have, passa na ideia aí de fazer o pedido, a big mug, please. Uma caneca grande, por favor. Tá vendo que ela ainda coloca o please para soar ainda mais educado? Então, eu gostaria da caneca grande, por favor. Você poderia me passar a caneca grande, por favor? Sure, claro. Sure, claro. Here you are. Sure, a gente utiliza muito para certeza, tá? Então, sure, claro, certeza. Here you are. Here you are, aqui está. Não fica tentando procurar o sentido da expressão literal, né? Here you are, aqui você está. Mas por que aqui você está? Não, here you are, aqui está. Pronto e acabou. Here you are, aqui está. Anything else? Anything else? Eu digo isso porque às vezes a gente fica encucado demais, né? Ah, mas se eu traduzir literalmente. Tá, a gente também tem um monte de coisas aí que a gente não usa no sentido literal, né? Igual cara de pau, dor de cotovelo, isso aí tudo, né? Então, assim, nem sempre a gente fica traduzindo as coisas no sentido mais literal. Então, anything else? Anything else? Algo a mais? Anything else? Anything tem a ver com alguma coisa, né? E else dá a ideia de a mais. Então, anything else? Algo a mais. Do you have birthday cards? Do you have birthday cards? Oh, birthday cards. Cards são cartões. Birthday, aniversário, né? Então, do you have? Você tem birthday cards. Você tem cartões de aniversário? Aqueles cartões, né? Que a gente dá de presente de aniversário. Então, do you have, você tem, esse do também tá aqui por padrão gramatical, né? A gente precisa do auxiliar do para formar frases interrogativas ou negativas no presente simples, simple present. Did, no passado, do,
no presente. Então, do you have, você tem birthday cards, cartões de aniversário. Lembrando que a gente também tem a palavrinha anniversary em inglês, só que anniversary, aquele aniversário que a gente conta, por exemplo, ano de namoro, aniversário de empresa, tá? Esses períodos. E esse birthday aqui é o aniversário mesmo de nascença, de data de nascença, aquele que você faz aniversário e as pessoas cantam parabéns pra você. Nem sempre, né? Mas enfim, acho que deu pra entender a diferença de birthday e anniversary. Sorry, we've only got postcards. Sorry, we've only got postcards. Sorry, sinto muito, lamento, sinto muito. We've only got. Antes de explicar esse only aqui, que é só apenas, quero que você preste atenção no we've got. A gente tem essa questão aí da aspa com o VE e o got, né? I've got, you've got. Isso aí é a mesma coisa de have, né? Dizer tem. I've got é a mesma coisa de I have. You've got é a mesma coisa de you have, tá? Mas qual que é a diferença? Se você pesquisar aí, você vai ver que algumas pessoas vão falar assim, I've got é mais utilizado no inglês britânico, enquanto o I have é mais utilizado no inglês americano. Algumas pessoas até vão falar assim, que o inglês americano tira a aspa com o VE, né, I've got, e fica só o I got. Você vai ver também que algumas pessoas falam que é tudo questão aí de ritmo, né, que I've got é melhor falar I've got do que I have. Mas o que interessa é que I've got e I have passa a mesma ideia de ter. Então, we've got, nós temos. We have, nós temos. We've got, nós temos. Mas qual que eu vou usar? O que você quiser, tá bom? We've got, we have, mesma coisa. Então, we've got, nós temos. Only, apenas. Postcards, cartões postais. Então, sorry, we've only got postcards. Sinto muito, nós só temos cartões postais. Oh well, bem. Just the mug then. Just the mug then. Just, apenas, né, único. Então, just the mug, apenas, só a caneca, então, né, mug, caneca, então, só a caneca, então. Then, então. That's 10:25. That's 10:25. Tá vendo? Lembra que eu falei que o that, ele tinha mais de um uso, né? Um deles é fazer referência a algo que foi dito anteriormente. A Ellie, ela fala que só vai querer a caneca e a pessoa fala. Então, isso que, né? O valor da caneca é 10:25, 10:25. That is 10:25. Então, isso é 10:25. Here you are. Lembra que eu falei do here you are? Aqui está, né? A Ellie tira o dinheiro, tira uma nota e entrega ela. Here you are, aqui está. E provavelmente ela deu uma nota maior, né? Que precisaria ali de um troco com centavos. Aí a mulher pergunta, have you got the 25? Lembra que eu acabei de falar da aspa VE e got, né? Então, have you got seria só a estrutura desmembrada, ó. Esse we've got aqui, se eu tivesse you've got, essa estrutura desmembrada, ó. Have you got, só que por ser pergunta, eu inverto, né? Então, have you got é a mesma estrutura aqui, ó, da aspazinha. Essa aspa, né? É a contração do have. E o got aqui, tá vendo? Só que aqui, por ser pergunta, eu preciso desmembrar. Então, have you got? Você tem the 25? Os 25, no caso, os 25 centavos, né? Que aí a moça lá não precisa mexer com as moedas. Então, have you got the 25? Você tem os 25? Yes, here. Comum isso, né? Às vezes a gente paga com um valor e a pessoa pergunta se a gente não tem os centavos para facilitar o troco. Então, have you got the 25? Você tem os 25? Ela, yes, here. Sim, aqui. Sim, aqui. Thanks, né? Aí a mulher agradece. Thanks, obrigada. Devolve a Ellie o troco dela e fala thank you. Aí ele responde obrigada, né? Thanks ou thank you, obrigada. Aí a vendedora fala bye, né? Tchau. E a Ellie, bye. Tchau. Ok? Very good. Então, eu vou deixar a cena aqui novamente para você assistir e conferir. Se você quiser fazer o download do áudio, né, dessa cena ou do material, a transcrição com a tradução, basta você acessar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Very good. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima aula. Can I help you?
How much is that t-shirt? It's $15.60. Sorry, how much did you say? $15.60. And how much are those mugs? The big mugs are $10.25 and the small ones are $8.75. Can I have a big mug, please? Sure. Here you are. Anything else? Do you have birthday cards? Sorry, we've only got postcards. Oh well, just the mug then. That's $10.25. Here you are. Have you got the 25? Yes. Here. Thanks. Thank you. Bye. Bye.